Meus amigos, saudações. Aqui é o Jaime Roque, do Vale Síndico, e aqui também do ValeCast, do meu lado, novamente, que eu não canso de cumprimentar esse cara aqui, meu amigo Júlio da Atende. Como é que tá, Júlio? Tudo jóia, firme e forte aqui. Podcast Só decolando. Só decolando, mais de 100 mil visualizações. É isso aí, entendeu? Temporada 2 bombando. Bombando. Episódio 6. Com quem? Com quem? Eu vou apresentá-lo agora. Você já fez um spoiler há 2 semanas atrás. É verdade, cara. Mas assim, pra quem não viu. Ah, é verdade. Entendeu? Pra quem não viu. Deveria ver. Que deveria ver, entendeu? Depois ele vai poder falar certinho, mas eu conheci, se eu lancei algumas pessoas no mercado, o Túlio foi uma, entendeu? Jogou assim. Doutor Túlio Pontes. Mas eu tenho um apelido carinhoso, assim, com esse cara, assim, que eu chamo ele de Tubarão. Eu quero que ele explique isso aí depois. Meu entendeu? Deus, só entendo nada. Toda vez que eu vou, vocês devem lembrar, Tubarão. É o Túlio aqui, entendeu? Que também já trabalha conosco lá na administradora Ortecom. Trabalha no bom sentido, não é venda casada, né? Assim como o Marcos Veloso, Dr. Rachid, são advogados que a gente prisma pela competência, prisma pelo bom atendimento. Então é bom que se pontue isso, né? E hoje, esse digníssimo advogado, digníssimo amigo, digníssimo irmão, né? Assim como o Marcos Veloso é meu irmão, esse cara também é. E vocês, quem me conhece sabe da estima que eu tenho por ele. Ele vai falar de um tema meio espinhudo pra caramba, né? Que vocês, muitos devem ter aí, que é o tal do condômino antissocial, ou ainda, que não é só o condômino, mas o condômino possuidor antissocial. Então é um tema bem polêmico, não polêmico eu não digo, mas é um tema que vocês vão ter muito conhecimento agregado de como lidar com essas pessoas aí que tanto mal fazem ao condomínio. Meu amigo, a palavra é sua. Recebo com carinho o Dr. Túlio Pontes. Muito obrigado aí pela deferência, obrigado pelo carinho. Satisfeito de estar aqui, honrado. Muito obrigado e vamos tentar contribuir um pouco aí com o mundo condominial, esse mundo que fui picado por ele e tornei-me apaixonado por esse mundo. Conta pra gente, Túlio, como que você começou, hoje, o que é o escritório do Dr. Túlio Pontes, né? Você faz parte da Comissão de Direito Condominial de Jacareí, se eu não me engano? Jacareí, isso. Na verdade, sim, minha formação é tributária. Eu fiz Direito Tributário Constitucional na PUC, depois eu fui fazer tributário no IBET, para ter uma visão mais do direito analítico. Trabalhei em alguns escritórios em São José, prestei serviço a algumas empresas, e aí, um belo dia, meio que sem saber o que fazer, aonde tomar um rumo na vida, porque a área tributária estava um pouco complicada aqui, eu desci para uma assembleia no condomínio onde eu moro, primeira vez, e aí eu desci condômino e voltei síndico. E agora, o que eu vou fazer? Foi assim, quem quer ser síndico deu um passo à frente. Na verdade, assim, todo mundo deu um passo pra já trás. estava vencendo o mandato da síndica e ela levou um síndico profissional, só que o valor que ele estava pedindo como honorário ia pesar bastante no orçamento do condomínio. E aí, tem alguém aqui que deseja ser síndico? Eu levantei a mão e falei, vamos lá, fazer o quê, né? Aprender. Voltei e falei pra minha esposa, parabéns, hoje você vai dormir com o síndico, né? Vai ser E uma aí, noite diferente. aqueles desafios, né? O que faz um síndico? Não tinha a menor ideia. Deu uma apimentada na relação, né? Ele já se sentiu mais forte. Estou falando aí Sou de... protagonista, responsável civil e criminal. Criminal. Aí, eu estou falando de 2017. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu lembro que na segunda semana, como síndico, eu fui surpreendido. Estava no escritório, recebi uma ligação da portaria dizendo, furtaram uma unidade aqui no prédio. Saí correndo Que coisa e era a unidade de um dos conselheiros. Os meninos... Viu? Não era portaria remota. Não. Falei pra você. Falei. Houve uma falha da portaria em franquear a entrada para presencial. 2 meninos, eles subiram e fizeram a limpa no apartamento. E aí chamamos a empresa olhou e falou, não é nossa responsabilidade, o problema é de vocês. Ah, era terceirizado. Terceirizado, o problema é de vocês, se virem.
Então eu fiquei agora, o caminho que eu vou tomar. Aí o próprio morador ingressou com uma ação contra a empresa de portaria. E aí começou os desafios de síndicos. O morador que fazia festas, ultrapassava os horários, chegava 2, 3 da manhã, todo mundo me ligando para resolver, eu descia para conversar, era ameaçado, aquela coisa toda. Aí no dia seguinte ligava para a administradora à época e perguntava, o que eu faço? Não tenho o que fazer. Como não? Não podemos multar? Não podemos multar. Então, assim, diversas situações que corriam no condomínio em que a administradora não me dava apoio. Aí um dia eu troquei a empresa de portaria. Avisa que não era o Ortecom. Não era. Avisa, é importante, né? Não era. Troquei a Não empresa era o de Ortecom. portaria, né? Foi até a Alvo que entrou lá, o Sérgio, que é um grande amigo que eu tenho, né? Uma pessoa muito querida. E aí o Sérgio tinha alguns amigos em comuns no condomínio, então teve uma festa lá no condomínio, eu desci, o Sérgio estava lá. E aí, depois de algumas cervejas, o Sérgio olhou para mim e falou assim, você nunca pensou em divulgar na área condominial? Eu não tinha a menor ideia do tamanho dessa área. Não tinha, porque é uma área, ela é desconhecida no mundo jurídico, né? Quando a gente vai para a faculdade, é um capítulo do livro só apenas direito condominial. A gente não tem uma noção do que é o direito condominial. Eu falei, não, nunca pensei nisso não. Ele falou, então pensa nisso aí que eu vou colocar você em contato com uma pessoa que vai te inserir no mercado. Eu falei, vou pensar. Aí na segunda-feira eu fui no escritório do Sérgio. Falei, Sérgio, estou pensando em entrar, como é que eu vou fazer? Ele falou, já vou colocar você. E me ligou para um tal de Jaime Roque. Falou assim, Jaime, tem um amigo meu que ele está se interessando pela área, você pode dar um norte para ele? O Jaime, não, vamos sim, vamos conversar. Marquei com o Jaime na semana seguinte no condomínio e uma conversa rápida eu falei, Jaime, você vai administrar meu condomínio. Opa, desmaiou. Já desmaiou de emoção aqui, o simpático aí. Né? Que não é o caso dele, que o simpático não contratou o Ortecom, viu, Júlio? Eu sei, por isso que ele caiu. E aí, assim, passei a administração do meu condomínio para o Jaime, e aí o Jaime falou, olha, você tem que participar dos eventos do Vale Síndico. O primeiro evento que eu fui participar foi com o Wilson, o engenheiro Wilson do CREA. Quando eu sentei, ele começou a falar, minha vontade é sumir, falar, não quero mais ser síndico. Tamanha responsabilidade era do síndico com relação... Tinha tanta coisa que podia dar errado. Tanta coisa que podia dar errado, que eu falei, pronto, eu vou perder meu apartamento em detrimento de uma obra que o morador vai fazer e vai comprometer toda a estrutura. E aí a preocupação foi aumentando. Então, e com isso, eu falei, não, preciso aprender mais. E comecei a participar dos grupos do Vale Síndico, dos eventos, que eram no sábado de manhã. E aí surgiu a oportunidade de se fazer o curso de síndico profissional, a primeira turma do Vale Síndico. E eu fiz parte da primeira turma. Foi um momento assim de extremo aprendizado. Era puxado. Começava quase 6 horas da tarde, íamos até 11 horas da noite. Tinha algumas aulas que até meia-noite. Né? Foi um período bem puxado, mas de muito aprendizado. E com isso aí eu me lancei como síndico profissional no mercado. E aí depois disso aí surgiu a oportunidade de administrar, de fazer assessoria para um condomínio. Meu primeiro condomínio foi um CDHU do Putin, da Rita, que estou com ela até hoje, Tom Jobim 2. Né? Eu falo isso que eu tenho orgulho, né? Porque ela foi minha primeira síndica, né? A me dar uma assessoria para condomínios. Isso aí é uma coisa importante, uma coisa importante. O que eu acho muito legal, pelo menos dos advogados que trabalham comigo, é que eu não só atendo condomínio de alto padrão, como eu também atendo os condomínios que são mais simples, né? Simples. E o Túlio, ele nunca negou, nem ele, também nem o Marcos Veloso Sim. e tal, se negaram primeiro em ajudar esse tipo de condomínio, entendeu? E muitas vezes, a maioria não quer nem trabalhar com ele, né, Túlio? Na verdade, assim, a Rita ela veio para agregar na minha vida profissional. Quem que pese seja um condomínio simples, ela é uma mulher de muita sabedoria. Sim. Ela sabe administrar aquilo lá, um condomínio que bem problemático. É bem problemático. E hoje o condomínio é um dos mais valorizados entre os CDHUs ali do Putin. Eu não costumo falar que é o CDHU, é um Putin, né? É o Tom Jobim 2. É um condomínio e ela trabalha assim de uma forma perfeita. Então eu falo, mesmo que você me dê rescisão, eu continuo trabalhando com você. Não largo de você, é um casamento eterno entre nós dois aí. E a partir daí começou a abrir o leque aí do mercado para eu atuar na área condominial, né? E ainda fiz a loucura de querer, juntamente com o escritório, na assessoria jurídica, também ser síndico profissional. Cheguei a ter 4 condomínios. Né? Então eu vi que assim, ou eu seria síndico ou seria advogado.
né? Hoje, em que pese ainda essa questão de escolha, eu tenho um condomínio só de 28 unidades, bem tranquilo, não me dá problema nenhum. É mais né? experimentação. Para deixar lá, para dizer ainda que eu sou síndico profissional. Né? Então, a minha vida é praticamente isso daí. Então, hoje, meu escritório ele atua especificamente com condomínios, não pego nenhum outro tipo de ação, não patrocino nenhum tipo de demanda judicial que não seja de condomínios. Então, todo escritório é voltado para assessoria jurídica de condomínios. E é uma assessoria continuada? Ou Contínua, só a gente de faz... assuntos específicos? Não, ela é contínua, ela é integral, tanto na assessoria quanto na cobrança de inadimplência dos condomínios. Que muito acontece dentro de condomínio que o pessoal não sabe. Ou sabe, até para dar um parâmetro para vocês, é que nós, eu, Túlio, Marcos, nós trabalhamos desde as 6h30 da manhã até mais de meia-noite, até 1h da manhã, atendendo tudo que é demanda do condomínio na parte que é de consultoria. Entendeu? Óbvio que o operacional ele para lá com o meu pessoal, mas depois disso, tudo que é problema, a gente está lá envolvido. É que, na verdade, o problema ele não tem hora para acontecer. Não. E eu não posso deixar o síndico à mercê dos problemas sem que eu possa dar uma assessoria a ele. Paulo, volta segunda-feira. Não, segura aí que segunda-feira, 8 da manhã, eu vou te atender. Não, eu tenho que atender a hora que ele me procurar. Porque se o síndico ele me liga 1 da manhã, não é porque ele quer ligar. Não. Porque surgiu o problema e ele precisa ser atendido. Mas que tipo de problema assim dá 1h da manhã? Suicídio, por exemplo. Suicídio, que é um caso crônico nos condomínios, briga entre casais, agressão, ameaças, o pessoal que chega bêbado começa a criar problemas no condomínio. Né? Então tem vários assuntos ali que... Meio chega bêbado, derruba o portão e ainda fala que o porteiro fechou. O porteiro fechou em cima dele. Furto, que acontece também. Nossa. Então tem toda essa situação que, inclusive até de madrugada, já teve um caso de querer fazer mudança na madrugada. A pessoa chegar lá e dizer, olha, aluguei o apartamento X. E ainda levou na mala as mangueiras do condomínio. Olha, eu aluguei o apartamento X, entendeu? E quero entrar. Só que não fez nenhum tipo de cadastro, não apresentou contrato de locação. O síndico não tem a menor ideia de quem seja a pessoa. Então, assim, o síndico me liga, o que eu faço? E muitas vezes é necessário que eu me desloque até o condomínio para poder dar assessoria. O advogado condominial que não entende isso hoje, é complicado. Eu vou até criticar, talvez até amigos mesmo, né, pelo Brasil afora. Não, imagina se eu tiver que fazer isso. Eu tenho um conceito diferente, né? A área condominial de condomínio exige isso. Exige um cuidado. A advocacia condominial ela é diferente daquela advocacia ortodoxa, né, que a gente trabalha no escritório, vai até o fórum, faz despachos com o juiz, né? Ou seja, o cliente ele assina uma procuração e ele vai para a casa dele e descansa. A área condominial não, ela é contínua. Tempo real. Então, se não tivermos tempo à disposição do síndico, a gente não consegue sobreviver no mercado. E também não conseguimos dar a assessoria que o síndico precisa. Eu falo isso, né? Eu recruto muito sócio para a empresa. A primeira coisa que eu falo é: você gosta de cuidar de gente ou de coisa? Você gosta de cuidar de coisa, vai trabalhar com alarme, monitorado lá na empresa. Agora, gosta de cuidar de gente, vem para condomínio, porque o condomínio precisa de cuidadores. E hoje, o síndico orgânico, o síndico que mora no condomínio, ele vive 24 horas, 7 dias da semana, os problemas do condomínio. Então, não é das 8 às 5 que ele tem só o problema e depois ele para e fala, não sou mais síndico, vou descansar. Na realidade, nós temos um problema, que é o seguinte: muitos síndicos trabalham e ele vai resolver os problemas dele a partir... Período noturno. No período noturno. Aí se você não atende ele, fica completamente... E aí ele marca reunião com o morador no domingo, no sábado, no feriado, em que ele tem disposição para poder atender o morador. A família fica feliz, né? E a família fica feliz. Sim, então... mas só que foi uma opção, né? Tanto o Túlio como eu, é uma opção que a gente teve. É uma opção que... o mercado está aí, né? O mercado está aí. Então, se eu não faço... Você tem a participação de mercado... Então, assim, às vezes, quando falamos de suicídio, né? Tem suicídio, a pessoa está dentro da unidade, lá o corpo está dentro... O síndico não tem aquela disposição de falar, olha, vamos chamar o chaveiro e vamos abrir. Esse que se suicidou não é o condômino que você queria tirar, né? Não. O condemnou. Não. Ele foi suicidado, é isso? Suicidar ele com 3 tiros nas costas. Conta pra gente assim, uns casos interessantes de condomínio antissocial. Que tipo de coisa faz?
cara ouve rock and roll às Não, mas 3 da manhã. você não é condomínio social. Não. Não, quem ouve rock and roll, não. Não, ele xinga a mãe, é isso? Não, eu tô brincando. Logicamente que não importa muito. Tem um caso interessante, né? Eu não fazia assessoria jurídica para esse condomínio, somente a parte de cobrança, um condomínio pequeno, de casas, né? E uma rua apenas. E a síndica, um dia eu estava próximo ao condomínio, ela me ligou, falou: você poderia fazer um favor para mim, porque nós não temos dinheiro para fazer assessoria, e eu precisava entregar uma multa para uma moradora, que ela tem causado um problema extremo aqui no condomínio. Foi só entregar a multa? Só entregar a multa já está pronta já, e eu precisava que você entregasse essa multa. O advogado. Tudo bem, vamos lá. Né? Tenho uma amizade com essa síndica, né? Cheguei no condomínio, ficou ela e o zelador na frente, no portão. Falou: é aquela última casa lá. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei nesse condomínio. E aí eu falei: tudo bem, vamos entregar. Fui até a casa, apertei a campainha. Aí eu olhei que na garagem não tinha câmeras, eu saí, fiquei na calçada. Condomínio de casa. Você toma muito cuidado com isso. A moradora me sai completamente nua. Nem o chinelo no pé não tinha. Colocou a mão na cintura e falou: pois não. Eu falei: vou entregar uma multa para você. Não vou aceitar. Ela começou a xingar, esbravejar. Nossa, e foi até o meio... Não. Louca. Não, nada. Completamente assim, Irreverente, pessoa estável, irreverente. irreverente. Para ela era normal aquilo. Pior de tudo, que se ainda fosse uma mulher feia, né? Entendeu? Até Ela ele trabalhava era na uma Luz questão- Vermelha, na casa da Luz Vermelha. Não, mãe de família ainda, com filhos, Deus, marido em casa. então E era ela foi até, naturalista. sim, e ela foi até ao meio da rua pra Nua. brigar comigo, nua. é naturalista. E aí o né? que aconteceu? Ela ficava com a porta da casa dela aberta e nua lá dentro. Então as crianças passavam, moradores. Então era uma situação, sim, extremamente constrangedora. Nós chamamos uma assembleia para discutir o assunto em assembleia, né? Porque não apenas só multar, mas temos que tratar, porque é um caso crônico no condomínio. Aquilo lá, ele estava com um vírus, incomodava todo mundo. Então, com isso, tivemos que chamar uma assembleia. Ela É engraçado até o seu filho de 5 anos começar a perguntar por que essa mulher está pelada. Esse é o problema. Então, muitas crianças, elas tinham o direito de brincar no condomínio, cerceado, em detrimento delas estar com a porta aberta e nua. Então, as mães falam: não, você não vai no meio da brincar. rua, né? Então, Então, assim, uma situação extremamente complicada. Aí, Nunca assim, vi isso. ela na você nunca viu? assembleia, Não. ela colocava que era o direito dela Olha, ficar eu daquela forma. Eu vou falar para você o Que seguinte: doideira, hein? eu escrevi até um artigo sobre isso, doideira. para a revista do Francisco Egito, mas eu escrevi para outra revista, não me recordo. Condôminos lunáticos. Não é bem lunático, né? Deve ser. A condômina, eu acho que eu tenho essa história para você já. Ela ia todo dia no bingo. Todo dia ela ia no bingo. Aí um dia, desculpa, ela ia todo dia no bingo e chegava à noite, era verão, ela ficava na sacada do apartamento dela, tomando um vinho, pelada. Pelada, cara. Desgraçado. Só que assim, eu acho que ela deve ter feito muito isso, mas até um dia que o cara viu. Daí você acha assim: não, o cara, para aí, não fica. Não. Ele foi lá e contou para outro cara, que contou para outro cara, que contou para outro cara. Quando ela ia toda noite lá, porque virava um alvoroço de homem lá, olhando Tirando foto. Não, aí já não sei. Mas olhando lá tal, disfarçadamente. Até um dia que uma mulher de um deles pegou. Ah, daí... Aí, cara, o que você tá olhando aí e tal? Aí foi descer em comissão até o síndico: você tem que fazer alguma coisa tal. Aí o senhor, aí ele foi lá na administradora, falou: senhor, tô com problema assim e tal. Ele perguntou pra mim: olha, a mulher ela vai no bingo, ela vai tomar vinho, fica pelada. Daí, o que eu faço, Jaime? Eu falei assim: primeira coisa que tem que falar pra mim é que horas que ela vai lá, que eu quero ver também, meu. Entendeu? Um grande problema também brincadeira à parte. Não, mas daí eu Brincadeira tomei à parte. as atitudes. O que aconteceu nesse caso, da peladona? Na verdade, chamamos a assembleia para discutir o assunto da assembleia, porque ela Isso foi é tido multada. como Uma prática antissocial. antissocial. Sim. Tá. E aí ela foi multada em 5 cotas condominiais, houve aprovação da assembleia, e aí a gente estava já promovendo uma nova assembleia para fazer a expulsão dela do condomínio. E aí ela achou por bem de... Eu não lembro se ela era proprietária, tudo. Não, era inquilina. Ah. E ela achou por bem sair do imóvel. Essa outra ela saiu pessoa do também imóvel. nós pegamos, não multamos, mas chamamos o filho dela e conversamos, ela parou.
Entendeu? Teve um outro caso do condomínio social, por exemplo, que nesse caso ele teve a água cortada. Ele também ia no bingo, entendeu? Ele teve daí. Deixava as calças Deixava, lá, perdia não, ele não pagava o condomínio, mas tinha dinheiro para ir no bingo. Tá? Aí o que cortaram a água dele. Sabe o que ele fazia? Ele ia lá de noite com um balde e pegava a água da piscina. Ele pulava, a piscina fechada, ele pulava para pegar a água da piscina. Então a gente também teve que tomar atitude com ele nesse aspecto, entendeu? Então acontece muitas coisas dentro do condomínio da parte antissocial. Cachorro, né? Que ele sai. Tem um pitbull, sai. Não, e outra, nem o perigoso. caso do cachorro perigoso, né? Mas é o caso do morador que ele sai com o seu cachorro para passear na área comum do condomínio e vai fazendo todas as suas necessidades e larga. E aí quando você vai. Não recolhe. E aí quando você vai falar com este morador, ele fala assim, eu pago zelador e faxineira para quê? Porque ele entende que a faxineira é obrigada a recolher os dejetos deixados pelo seu animal. Pior que é o seguinte, o Túlio, me responde uma coisa. Assim, o pessoal confunde muito isso. O fato dele fazer, por exemplo, do cachorro dele fazer necessidade na área comum, e ele fizer um barulho, por o fato de ser assuntos diferentes, mas vai acumulando como sendo antissocial em vários atos. Sim, em vários atos. Inclusive, por exemplo, a notificação vai para um fato, mas se ele fizer outro fato, cabe multa já. Cabe multa. Agora, como que funciona isso? Até que ponto você param as multas e começam as petições para mandar ele sair do condomínio? Na verdade, como é que a gente procura fazer, né? Em que caso se chega a isso? Tá. Como é que a gente orienta o síndico? Primeira coisa, converse com o morador. Faça uma advertência verbal. Explique para ele o que aquele ato praticado por ele implica no condomínio. Como é que ele afeta toda a massa condominial aquele ato. Né? O fato do camarada chegar à meia-noite, ligar o som dele num volume extremo, perturba todo mundo. Né? Ou ele ficar fumando cigarro na sacada, ou um charuto, né? Empesteando ali todo o ambiente. Então, isso é uma coisa complicada, que no outro episódio que a gente fez com a Adriana, eu perguntei, né, hoje com a liberação da maconha, lá o cara fica fumando, apesar de ser praticamente a mesma coisa, mas empesteando, aí não depende de horário, né? Depende de horário, porque é o seguinte, o Código Civil ele coloca que... Aliás, o incômodo não depende de horário, né? Pode ser durante o almoço. Não é porque, na verdade, a lei do silêncio, a lei do silêncio é para o dia todo. Em São José dos Campos, salvo engano, durante o dia são 70 decibéis. Que já é alto. Já é alto. E à noite, 50. Uma moto acelerada, passa de 100, capacete, passa de 100. Então, assim, a gente conversa primeiro com o morador. Orienta o morador, apresenta a ele tudo que ele está infringindo dentro da norma do condomínio. Mas o incômodo vai até que ponto, Túlio? Que é, por exemplo, o dia a dia da pessoa, que durante o dia, por exemplo, eu vou ligar o liquidificador, eu estou com a TV... na verdade, existe o chamado mínimo tolerável. Então, existe o... Na verdade, assim, a gente mora no apartamento, uma caixa dividida em vários compartimentos. Então, o silêncio total, isso não existe. Então, ele tem uma reforminha, está batendo o martelo lá, entendeu? E são coisas que vão acontecer no dia a dia. Sim, vão acontecer no dia a dia. Então, tem que ter esse bom senso da pessoa saber que ela vive numa comunidade... E em que pese hoje os novos empreendimentos, a acústica não é tão muito boa como era os de antigamente. Né? Então, vai ter esse incômodo, a pessoa tem que saber conviver com isso, que é o mínimo tolerável. Agora, se é algo que ele é constante, né, e ele consegue perturbar o sossego daquela pessoa, daquele morador ou da massa condominial, aí sim é um caso antissocial. Que chega a ser a perturbação do sossego. Muito problema de droga, alcoolismo, essas coisas, tudo? Não, até que eu não tenho tanto caso quanto ele. De alcoolismo, de drogas, isso não é um caso que atrapalha tanto. Túlio, me diz uma coisa, olha. Quando a gente fala em antissocial, isso serve tanto para proprietário como... O proprietário é o condômino antissocial. E o possuidor antissocial é o inquilino ou aquele que está... Mas o possuidor antissocial, ele pode ser expulso tudo, mas a responsabilidade ainda é do proprietário. Do proprietário. Agora, me diz uma coisa, assim, por exemplo, você acha que cada infração vai depender da gravidade do fato? Por exemplo, porque ele fala em antissocial, o cara tem que fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes... Tá? Não, eu entendo o seguinte, existem questões que são extremamente graves, que é caso de multa. Um exemplo...
um condomínio de casas onde o pai libera para o filho menor de idade pegar o seu carro e passear pelo condomínio. É uma infração grave. Pode atropelar alguém. Pode atropelar alguém, ele coloca em risco a vida dos moradores. Alguém que agrediu o porteiro, por Alguém exemplo. que agrediu o porteiro, agrediu o outro morador. Mas você acha que cabe... Então, na verdade, apenas uma notificação é você premiar aquele ato antissocial que ele praticou. Ou seja, ele fez uma violência contra a massa condominial. Então, mas quando ele agride um porteiro, apesar dessa lei que é uma continuidade, por exemplo, isso, às vezes, eu não sei se está certo, se está errado, porque, na minha opinião, se for dependendo da gravidade, cabe uma expulsão dele do condomínio, deveria, pelo menos. Mas muita gente não entende isso. Eu acho que eu agredi... Não, a expulsão ela tem que ter várias multas, né? E aí uma Tem assembleia... fato mesmo que expulsa a pessoa? Na verdade, assim, tem alguns juristas que ele entende... pedófilo, por exemplo, tem alguns juristas que entendem que não há essa possibilidade de exclusão. Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo e Rio Grande do Sul, eles têm dado favorável ao condomínio para a expulsão. Então, teve um caso de um empresário em São Paulo que ele morava numa cobertura e, assim, festas homéricas de perturbação do sossego. É um jogador de futebol famoso. Não era para o jogador. E aí o que aconteceu? Ele foi multado. Ele foi multado num valor extremamente elevado. E aí ele pegou 3 vezes o valor daquela multa e depositou na conta do condomínio e falou, vai abatendo. Nossa, isso é ofensivo, né? A assessoria jurídica do condomínio, né, prontamente já pediu a expulsão e ele foi expulso O problema é que eu condomínio. vejo, por exemplo, vamos pegar um cara, eu sei que a justiça tem que cuidar disso, mas é um pedófilo que mexeu com uma criança do próprio condomínio. Aí entra a questão da segurança do morador, né? Certo, mas ele fez isso. É motivo de expulsão. Na minha opinião, é motivo de expulsão. expulsão, porque mesmo que ele cumpra a pena dele e volte, não tem mais confiança do morador deixar com um cara desse circulando no condomínio. Mas aí eu não sei. Eu vou Não, aqui, essa questão porque dele ele pagou a dívida dele, né, social. junto com o Estado. Você não pode penalizar pela segunda vez. Porque assim, aí você estaria imputando, né, ao síndico, né, à massa condominial, essa função de julgar. Nossa, eu entenderia que não. Complicado. Eu entenderia que não. Eu acho que assim, o Estado é um crime, o Estado ele atuou para contenção, ele foi recluso, pagou, não cabe ao condomínio, ao síndico. E se o condomínio interpelar, ainda leva um belo de um assédio moral, né? Sim, então ele não pode fazer essa função de julgador. Eu entendo que o condomínio não tem essa função de julgador. Entendi. Não concordo. Não com você, no caso. Não concordo com isso aí, porque para mim o cara que faz isso aí não tem condição de viver em sociedade. Ele pagou, mas ele ainda tem aquilo dentro do íntimo. Na verdade, a gente espera que haja aí, né, uma ressocialização desse sujeito, né? Não estou falando que não é assim, que a lei e tal, eu entendo perfeitamente. Estou falando do meu ponto de vista. Eu não concordo. Então, assim, a questão antissocial dentro do condomínio, né, ela abrange diversas situações ali que vêm a prejudicar os moradores. Então, assim, tem que ter essa intervenção, né? O síndico ele não pode ficar omisso, ele conversa, não obteve êxito naquela conversa, notifica, não obteve êxito na notificação, multa. Agora, Túlio, tem um negócio que é fundamental, que é a questão das provas, né? Muita Perfeitamente. gente, às vezes eu sou chamado para ajudar em projetos de segurança eletrônica, e você vai olhar as câmeras do condomínio, está virado para cima, na parede. Quer dizer, aí o condomínio pede provas das coisas. Tem um grande problema que acontece. Provas das áreas comuns. É morador que ele fala assim, olha, eu quero fulano está praticando um ato antissocial, mas eu não quero me identificar. Mas ele precisa registrar. O síndico ele não pode, né, discricionariamente ele dizer, olha, eu estou multando porque reclamaram. Mas quem que reclamou? Então precisa ter um documento. Então eu sempre oriento, documente. Existem os canais oficiais do condomínio, seja e-mail, um canal de WhatsApp ou então um aplicativo. O morador garante-se o sigilo do morador que fez a reclamação. Quantas vezes você acha que o cara tem que ser... Não sei se teria uma quantidade, né? Que ele tem que ser notificado, multado. Na verdade, o condomínio às vezes chega até 5 vezes a taxa de condomínio. Sim. Depois, se ele fizer isso de novo, vai chegar a 10.
Precisa de uma assembleia, né, para Daí poder sim fazer vai partir isso. para a Sim. Assembleia para destituir, né? Então Sim. tem uma quantidade certa, né, para chegar. Mas a Assembleia precisa até para 5 vezes? ou não? 5 vezes, sim. Tem que ser primeiro, tem Bem, que ter uma... primeiro- 5 Primeira vezes Assembleia. precisa a Assembleia. E o infrator pode ir na Assembleia. se Pode. defender. Na verdade, a gente é Amplo uma coisa convocado, interessante. A amplo gente tem que direito de dar defesa. esse direito de defesa. Mas não, para o- não a exposição negativa. Mas é o pra direito. ele Bom, na a frente gente de todo mundo. é mas franqueado não a ele esse direito para ele poder apresentar a sua defesa, justamente para ele não alegar que houve uma imposição que do pode ser condomínio. por escrito. Pode ser por escrito. Todas as notificações que são enviadas pelo nosso escritório tem um parágrafo que fica ele deferido o prazo de acordo que está na convenção para que ele apresente a sua defesa por O escrito. oral ou escrito. Tem o quórum, Oh. tem o quórum específico também, né? 3/5. 3/5 3/5 dos proprietários. Na expulsão, né? Na expulsão. Depois de 5 multas, né? Na expulsão. É bastante O que eu sempre oriento também é ratificar essa multa em assembleia. Quando são casos graves, né, em que a pessoa quer discutir, ratifica-se na assembleia essa multa. Justamente para garantir toda a legalidade da aplicação da Se ele multa. fizer... se o- 60% das pessoas têm que Praticamente. querer mandar. Mas não é que 60% É do dos todo. que. Então, não é 60% da Assembleia, é 60% Não, 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 do não, condomínio. do- Dos Todo. condôminos, da massa Difícil, condominial. então, sim. conseguir. É, na para massa você tirar o direito de condominial. propriedade, o em, negócio média, é... em média, você Direito de tem propriedade, não, experiência. desculpa, direito O de direito posse. de posse. Direito de De posse. posse. Então, mas em Ele média- fica cerceado do direito da posse dele. Qual Não o dá nível propriedade. de presença médio de uma Assembleia? Baixíssimo. Hoje? Tipo, Olha, Um condomínio de 76 unidades, vamos dizer, 15%, 12, 20. 12 pessoas, Ó, 15 mas pessoas. eu falo uma coisa Então, para você. abaixo Você isso, trabalha como tanto na você- virtual, portaria remota, remota. Remota. Me assusta que eu pulo aqui. da remota, mas eu vou falar de assembleia virtual. Ah, Assembleia virtual, sim. É, Chama virtual. tudo, por exemplo, as assembleias virtuais, o número de participantes é gigantesco. Não dá nem para comparar com a presencial. Por exemplo, num condomínio que a gente fez assembleia agora de 240, E é válido nesse caso. Válido, sim, é válido. 170 pessoas. Então aí a dica, síndico, se for fazer esse Mas Isso, virtual, caso faz de virtual, que é mais atualização, seguro, atualização de convenção, regulamento interno, sempre indico fazer de forma virtual. A forma virtual, hoje, assim, o pessoal entende assim, não, que... Muito pelo contrário, a assembleia virtual, ela é muito mais democrática. Democrática. Entendi. Usando como exemplo aquilo que eu Mas, de entendia qualquer forma, aquilo que eu entendia de 3/5 3 é quintos. altíssimo. Aquilo que eu entendia de condomínio, né? Logo que eu casei, eu fui morar em condomínio, né? É aquela coisa. Assembleia de condomínio é chato, é violento, tem muito problema. Então eu não queria ir. Não vou participar. Medo de se expor. Medo de expor, aquela discussão infinda Muita e aquela que coisa aconteceu, toda. até Então, até morte em condomínio seria evitado se fosse... então assim, eu ficava naquela defensiva. Até que um dia que eu desci, eu fui premiado a ser síndico, né? Então, existe essa cultura, né, de que a Assembleia ela é um ato complicado, ela tem questões violentas, tem discussões, e muitas vezes essa discussão não chega a lugar nenhum. As pessoas chegam cansadas do trabalho, elas falam, não vou descer lá e ficar perdendo meu tempo numa Assembleia que não vai chegar a lugar nenhum, vai arrumar briga, aquela coisa toda. Ainda mais esse tema aí. Eu penso É. é um tema de expulsar o cara do condomínio. Então, o que acontece? Se for presencial, tudo que me Sim. corrija. O cara fala, vamos expor com o cara. Ele é meu vizinho. Dependendo do cara. Ele é meu se o cara vizinho, como é que eu o vou cara, fazer? por Mas exemplo, o violento. voto é público ou secreto? Depende da... Não, é expulsão, o voto é público ou Pode ser das duas Não, ele formas. pode ser das duas formas. Pode ser tanto por cédula, como pode ser levantando a mão. Depende. Tá, né? porque- Mas se o Então, cara assim- for lá unânime, por exemplo, você votou a favor. Não, unânime- o cara É. sabe que você votou. Não, Ne- tudo nesse bem, Jair, condomínio- mas e o medo? O cara é um valentão. Nesse condomínio, para Mora no validar a condomínio, multa ele que não vai, nós... Ele não vai sair algemado. Nesse condomínio onde a moça estava nua, para validar a multa, 100% dos condôminos foram participar da Assembleia. O único voto contra foi o dela. Isso porque não foi considerado o voto dela, porque a inquilina ela não conseguiu procuração da proprietária do imóvel para poder participar na Assembleia. Então, todos os proprietários que estavam presentes, 100%, Entendi. eles votaram a favor da aplicação da multa, num valor elevado, para Você que sabe ela fosse... Uma coisa interessante que o Túlio sabe disso, quando você faz valer regras dentro de condomínio, você ganha um inimigo. É impressionante. O cara estava fazendo barulho comprovadamente uma vez, você mandou 2 vezes, multa o cara, você ganhou um inimigo. Já, o ser humano é muito engraçado. É. Ó, o Brasil, ainda mais no Brasil. No Brasil,
você quer fazer um inimigo, você empreste dinheiro pro cara. Uhum. Você emprestou dinheiro pro cara, o que o cara faz no dia seguinte? Ele não te paga, ainda te agride como se você estivesse cobrando. Então, é uma loucura isso. Né? No Brasil tem... O grande problema também em condomínios Inverso. é aquela pessoa que trabalha o dia todo, chega em casa e vai fazer uma manutenção na sua unidade. E aí pega a Legal. furadeira, começa a Nossa. bater as coisas. Aí você, o porteiro liga para... Mas qual horário que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo para fazer. Está aí um erro também. É? O porteiro ligar. Não é papel dele. Ele é controlador de acesso. Entendeu? Então, assim, deu um problema, é fogo, hein? É verdade. Então, assim, ele tenta achar argumentos para dizer, olha, não tenho tempo para fazer isso e eu preciso fazer. Assim, existem exceções. Vamos dizer que estourou um cano dentro do apartamento e que aquilo pode prejudicar os demais. Isso é perfeitamente compreensível, né? Dá para se fazer essa manutenção. Agora, ele quer colocar um quadro na parede, ele quer trocar a torneira para uma torneira mais sofisticada, ele quer fazer qualquer tipo de manutenção que seja dito voluptuária, não necessária dentro do Você condomínio. sabe quem é a oposição E aí, do condomínio? tem esse problema. E Túlio e Júlio. Túlio e Júlio. Ó, É. você tá né? Túlio e Júlio. Ó, Júlio e Túlio. Bom, sacanagem. Ó, TJ, né? TJ, tá bom. Sabe quem que é a oposição do síndico em assembleia? A imposição. A oposição. Tem tanta coisa já. Tá, Os mas- moradores que foram notificados ou multados. 99%. Entendi, não tem maturidade para isso, resolvem se vingar Olha, do tive síndico. um- É vingança. Um É condomínio, pessoal. um condomínio É. em que, um exemplo, existe uma área de brinquedoteca, né, que hoje se chama das crianças brincarem. Aí os adultos que estão por ali vão lá, pegam uma cerveja naquela geladeira que fica na área comum do condomínio, senta na brinquedoteca e começa a beber cerveja na frente das crianças. Que beleza. Ela sabe que ela alega que ela não sabia. Que não sabia que aquilo Como era que ela não proibido. sabia? Ela não teve aula a de... placa É, proibido, e bebidas. ainda chega ao cúmulo e fala assim, Não mas sabe peraí, mas depois. se eu estiver comendo um bolo, Posso. é pior ainda porque as crianças vão ficar com vontade de comer o bolo. Cerveja elas não vão sentir vontade de beber. Então, assim, são argumentos que procuro, que eu utilizo. O grande problema hoje, que eu sempre falo, para morar em condomínio precisava ter um curso prévio. Mesmo assim. Só precisa fazer um curso para saber o que é morar em Wander, condomínio. que esteve aqui com a gente, ele lançou a cartilha do condômino. Sim, Chegou a ver? porque a pessoa ela sai, ela sempre Pra morou ensinar numa o casa, condômino a ser condômino. ela sempre morou em casa, e quando ela vai para o condomínio, ela fala assim, mas eu mudei Sempre para um fiz condomínio, não, eu mudei para um condomínio para ter liberdade. Então os meus filhos têm que ter liberdade. E aí, qual a idade dos filhos? Menores de 12 anos. Fica solto. no Solto condomínio. pela área comum do condomínio, sem qualquer tipo de preocupação. E aí fala, não, é o direito dos meus filhos de brincarem. Só que os filhos brincam entre os carros, com risco de atropelamento, brincam em áreas de Na risco, piscina, sem saber na piscina, nadar. sem saber nadar. Né? Tudo na E superior. aí, quando eu vou conversar com esses pais, eu falo o pra quê? seguinte, No você elevador, brincando com a tia. você conhece todos os moradores deste condomínio? Não, não conheço. E se um desses moradores é um estuprador e ele vem a Molestador. violentar um de seus filhos? Você pode vender aquele condomínio todo, que não vai pagar o trauma que essa criança vai carregar Você pelo sabe resto da você sabe que é vida. o problema? Eu vou fazer uma pergunta direta para você. Você acha que quando der uma coisa errada com uma criança dessa, seja na área comum dela cair, se machucar, qual vai ser a atitude do pai dele? Ele vai entender. Culpar o síndico, culpar o condomínio, culpar a empresa de portaria, Isso. culpar a administradora. Mas ela mesmo não tem. Não, ela procura se eximir dessa ela responsabilidade. Mesmo não tem, ela mesmo não traz a Os responsabilidade. pais Ela, procuram eu se larguei eximir da sozinho. responsabilidade. É esse o comportamento. E um comportamento que tem hoje, né, de condômino, ele sempre vai transferir a responsabilidade para um terceiro. Ele nunca é responsável. Olha, elevador, em Condomínio que nunca é pese responsável seja de nada. um meio de transporte seguro, mas infelizmente temos condomínios que não têm essa manutenção frequente dos elevadores. Né? E aí a criança vai mexer no elevador e se a porta abre, o elevador não está ali naquele andar. E ela cai no fosso do E elevador. mesmo se ela entra no elevador, Ou você aperta entra, o botão e cai. aperta um botão. O Carlos do Condo Risco, que teve para aqui, se não me engano, episódio 4, temporada 1. Tô bom, hein? Fala a verdade. Tá? Marcou, eu não Memória tá guardei boa. isso não. Eu guardei temporada, episódio 4 não, 5, 6, desculpa, agora eu joguei 5. 5, temporada 1, o Carlos fala exatamente sobre isso, né? Principalmente em condomínio que acabou de mudar, tá cheio de prego ainda, as áreas não estão bem isoladas, o risco não está bem mapeado, e tá lá as crianças soltas
Soltos pelas áreas comuns, correndo. Né? Teve até uma minissérie... Eu tenho de condômino que quer cadastrar os filhos na facial com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Condições. Falo, não pode. Não pode. Aí mostra, não, veja, tem estatuto aqui, não posso fazer isso. Né? Mas que eles querem, livre acesso e tudo mais. É difícil. Tem uma minissérie na Globo É. que é interessante, né? Que é a questão briga entre condôminos, né, dentro do condomínio. Como é que é o nome dessa série mesmo? Não me lembro. O que eu lembro é a minha mãe, uma peça. Não. Não. Acho que é Os Outros, né? Os Outros. Os Outros. Os E aí Outros. a atriz Adriana Esteves, ela tem uma fala que eu achei assim, interessante, que é a fala de quase todos os condôminos. Ela chega pro filho dela e fala, aqui você pode tudo. Mas é assim mesmo. Não é assim. Você pode tudo aquilo que a convenção e o regimento interno permite. Então, assim, E que a pessoa... permite, que a lei permite também. Porque às vezes né? a convenção nem decrimina o Não, órgão da lei. sim. Então, o que a pessoa... que é interessante? A pessoa, antes de comprar aquela unidade, naquele empreendimento, é o sonho da casa própria, é o sonho do primeiro imóvel, leia a convenção. Leia o regimento interno para ver se pode você... alegar ignorância, né? Não, mas assim, seria bom se ele lesse justamente para saber assim, vou me encaixar nas regras deste condomínio? Mas também não vamos ser inocentes de achar que o corretor vai incentivar Não, isso. de forma alguma. Mas assim, tem é uma interesse de orientação, vender, é uma mas cultura que a ela- gente tem que começar a disseminar justamente para a pessoa também não se sentir, falar, pera, mas eu não podia fazer isso? Mas eu não posso fazer aquilo? Não pode. O César aqui, é o macaco mais inteligente do mundo, né? E é um cara assim que tá aqui olhando aqui pro Túlio, tá cheio de dúvida, né? O Simpar tá com ciúme. Você o só acaricia o... O César, o César. entendeu? Olha aqui, entendeu? Assim, então, quando eu veio pro Túlio aqui, não sei porque ele falou, bom, ele perguntou o seguinte, Túlio, tá perguntando aqui, né, César? Qual é a chance de um condomínio social, mesmo depois da Assembleia, reverter a decisão? Ele pode reverter em juízo. Sim, mas qual é a chance, você acha? Depende, o mundo judiciário é uma caixinha de surpresa, né? Então, depende da argumentação, né? Por isso que é necessário... Se ele reverter, ele pode ganhar danos morais? Pode, ele pode. É complicado, então, o Ele negócio. pode, é complicado. Nossa, Por isso que que o síndico ele precisa estar muito respaldado. Documento. Ele não pode documentos, ele não pode nesse caso levar. da peladora, eles juntaram provas. Eles filmaram 6 Sim. anos dela pelada e depois levaram. lá. O que acontece o síndico ele não pode levar para o lado pessoal. Entendi. O grande problema é que muitas vezes o síndico ele leva para o lado pessoal e aí ele começa a perseguir aquele morador. Então, assim, qualquer passo em falso tem que isso também. tem, não é só o morador. Eu acho Então tem síndico que ele leva. O síndico que derrubou o síndico anterior, perseguindo o Também síndico anterior, tem esse caso, que acha sim. que o síndico anterior meteu a mão, não consegue provar, mas está com raiva. Mas tem aquele morador que ele cobrou muito do síndico, aí o síndico fala, agora eu vou cobrar dele. Então qualquer barulho que ele faz, multa. Qualquer barulho, multa. Então isso daí pode gerar um dano moral sim para o síndico, para o condomínio. Então o síndico ele tem que ter um bom senso Que de tipo de não levar. provas que o síndico geralmente acumula para conseguir mover um processo que parece bem complexo? As imagens do circuito interno, depoimentos de pessoas, mas tudo registrado. Depoimento de Sim, morador. Nunca fazer uma... morador. Nunca Gravado, nunca... escrito, assinado. Sim, assinado, entendeu? Se for um caso extremamente grave, leve para uma assembleia, chama uma assembleia, boletim de Toda notificação ocorrência. que você faz, Júlio, tem que ter uma reclamação de uma pessoa. Ela não Não pode. pode ser, não pode, Não pode ser senão vira pessoal. Senão vira pessoal. Não pode dizer assim, eu síndico não gosto e vou notificar. Então, Eu síndico tô achando... eu notifiquei, eu vou multar. Quem é o reclamante? Eu estou falando aqui, mesmo que seja por causa de imagem, a mesma. Não, Mas ele tem que ter alguém que reclamou. Alguém, pro síndico, na minha opinião, para o síndico falar alguma coisa, alguém tem que se sentir prejudicado. Só um exemplo. Eu sempre gosto de visitar os condomínios que eu faço assessoria. Assim, semanalmente eu passo nos condomínios eu gosto de viver o condomínio, porque quando o síndico fala, olha, estouraram o vidro de tal local, eu já sei onde que é. Por isso que a mulherada sai pelado pra você. Tudo. Não, de forma alguma. Não. Esse foi uma exceção. Tati. Isso foi uma exceção, nunca mais aconteceu. O Túlio já se arrependeu de contar isso. Então, o que acontece? Eu fui visitar um determinado condomínio e num andar lá estava tendo uma festa. Num volume bem alto. Eu perguntei pro síndico, eu falei, mas não tem reclamação? Não, ninguém reclamou. Não reclamou? Ninguém reclamou. Festa. Aí depois fiquei sabendo que a senhora que fez a festa, ela faz uma vez por ano aquela festa. Depois não faz mais. E ela passa o ano todo em silêncio. Todo mundo. Não, vai as amigas dela lá.
Então chama as amigas dela, fazem a festa, vão até 2, 3 da manhã. Mas tem gente que reclama né? que não foi convidado na festa. Né? Não chega a isso. Mas assim, Churrasco, principalmente. o que acontece? As pessoas falam assim, é a única vez que está fazendo isso aí, não vou. Tolero. Tem essa tolerância. Então, eu assim, acho isso muito... a gente precisa ter essa correto. sabedoria de morar em condomínio e saber assim, o Só que o vai nível prejudicar. o nível de tolerância em condomínio, ele não é o mesmo nível de tolerância quando a pessoa mora fora de condomínio. Sim, sim. A exponenciação E disso com a pandemia- é gigante em cima. É. A pessoa, por exemplo, na rua, o vizinho do lado dela está fazendo uma festa, vai até 4 horas da manhã, não fala nada. Se um condomínio faz ele tá o vizinho dele de apartamento fez uma reunião lá, recebeu 2 amigos, ele vai lá reclamar. Aqui ele não reclamou, morou em rua, ele não reclamou, mas aqui ele vai reclamar. Então é uma coisa impressionante, a intolerância. E com a pandemia isso intensificou muito mais. Para reclamar, né? Ele vai ter que ligar na Vai polícia. ligar na polícia. Você sabe o que é o problema? É o seguinte, justamente, aí é que tá. Matou. Aqui ele tem que se envolver diretamente e chamar a polícia. Então, olha o estresse que é pro cara, que o cara quer resolver, ele vai ter 2 alternativas, chamar a polícia, montar um BO e ele tomar providência em relação ao Legal, judicial. Aqui não. Se aqui ele fala assim, olha, eu vou. Delega O síndico, pro o síndico é Costa Larga. Então é uma covardia Uhum. gigante. Porque é a comodidade que ele acha que ele não se envolve. Não, mas já, diretamente. por exemplo, tem muita gente, a gente estava falando de estar disponível para atender o condomínio sempre, tal, que esse é o correto e tudo mais. Mas tem síndico que a grande maioria dos síndicos não gosta de ser incomodado Não. Não, e é. estabelece Isso é regras. E a gente tem que respeitar. Sim. Se o condomínio aceita eleger um síndico que não está disponível para o condomínio, isso é uma decisão Deles não, lá. não Mas o que interferimos. você julga Isso. o que você julga de disponível? Porque Não, vamos lá. disponível, por Ô, exemplo, é. se o síndico trabalha, né, não é um síndico dito profissional, ele trabalha. O cara trabalha de segunda a sexta. Que horas que ele consegue À noite. fazer? Ou à noite, e aí o cara chegou para jantar, já vai o BO lá, o problema no colo dele, ou sábado de manhã, 8 horas da manhã, gente sem noção vai lá incomodar o cara. Mas aí ele com um tem monte que de criar coisa. mecanismos, por exemplo. O síndico tem que ter prepostos. né? Mecanismo. O que é o mecanismo? Por exemplo, por isso que quando esse negócio de. Você pode me corrigir, tá tudo. Esse negócio de notificação e multa, você tem que ter um mecanismo. Livro de registro de ocorrência. Sim. Não o livro para mim, o livro já. Um aplicativo, Um aplicativo. ou e-mail, E aí isso daí WhatsApp, passa canal de Estilo da WhatsApp. portaria remota. Sim, Funciona muito funciona. bem. Isso. E aí, o que acontece? O síndico não tem que bater na porta de ninguém que Não, vai de forma fazer alguma. barulho. Não. O cara fez. Aí que entra a tolerância do cara. Você não dormiu, mas eu tomei providência. Foi aqui e notifiquei o cara. Ele fez de novo, daí multa. Entendeu? Mas com a reclamação do cara aqui. Então, teoricamente, a maioria dos problemas do condomínio pode se resolver por processos que ele monta. Então, assim, por quê? Porque antes de qualquer coisa, o síndico é um condômino. Então ele tem direito à vida social. E o condômino entende, muitas vezes o condômino acha que ele tem que estar 24 horas disponível. Não ter férias, não ter nada. Só que tem um detalhe. Sabe qual que é? Ele não quer pagar por isso. Ele acha que tem uma isenção ou que paga um salário mínimo para o cara que está muito bem pago. Então, essa é a linha de pensamento da maioria deles. Ou não é? Até aquela questão que eu sempre oriento, casos de... Teve um caso um tempo atrás, o morador ele alugou o salão de festa para fazer uma festa e começou às 10 horas da manhã do sábado e terminou às 9 horas da manhã de domingo. Ou seja, ele passou a madrugada toda com o salão extremamente lotado, as pessoas bebendo, uma gritaria, todo mundo bêbado. E o síndico falou: o que eu faço? Eu ligo para a polícia, você não desça. E a Não parte do desça. Por condomínio quê? dele Porque é ele coloca a vida dele em risco. É. Ele coloca a vida dele em risco. Você E acha depois, assim, aí fala, essa unidade foi multada, e aí o morador me liga e fala assim: não, mas eu tinha que ser notificado primeiro e não multado. Aí eu falei: você viu o tamanho Tem coisa que pula essa Sim, pula, etapa, porque assim, né? a gravidade foi tamanha que ele causou uma perturbação de sossego de todos os Só que é o moradores daquele seguinte, a condomínio. perturbação do sossego De todos. dos condôminos é assim. Tá, o síndico vai reclamar. Só que eles elegem, ele fala para quem tem que ir se expor
É o super-herói. É o o síndico. síndico. Agora, Não, de forma alguma. ele pegar o De telefoninho forma dele, alguma. ele pegar o telefoninho dele, alô, polícia, tem uma festa aqui, tal, 3 horas da manhã, você pode vir aqui? Aí o outro pegou, polícia, tal. Você acha que os caras fazem isso? Tem Não. casos de agressão em condomínio onde 2 moradores se pegam. Não, mas aí eu vou ser bem transparente contigo. Portaria remota de novo. Ela não faz tudo, ela controla o acesso, etc. Mas, por exemplo, se o síndico me liga, não a mim, mas liga na central, e pede para chamar a polícia, Sim, mas e aí... dá o motivo, fica registrado Sim. que a gente chama a polícia e dá o motivo. Chega lá na frente, a gente abre a polícia. Está esperando a polícia, chega a polícia, tudo fardado, etc. Abre e fala, ó, recado do síndico é no 32. A polícia sobe e bate no 32. Sim. Se o cara não, eles fazem, notificam, batem. Então, as Mas pessoas o fato chegam é o seguinte, ao se você extremo. tem 8 pessoas incomodadas, 10 pessoas... Porque é o seguinte, se ele fizer festa e ninguém está incomodado, Tudo bem. Acabou, não tem, entendeu? não tem Daí preocupação. o síndico tá vendo lá que tá tendo a festa, nossa, o cara passou do horário, Não, mas já- descumpriu a convenção, regulamento interno, e ele vai tomar... Mas ninguém reclamou. Mas aí é o direito da pessoa que reclama. Vamos supor que ninguém reclamou porque não está perto do barulho, perto da bagunça. Mas o cara chega, vê um monte de coisa, um monte de gente no corredor. Não, sim, e tal. claro. Aí incomoda o cara Sim, que mas se tá incomodou no ele, mesmo porque andar. ele pode ir pedir pro síndico tomar providência, Ou ele faz a pode chamar a registra, polícia. dá o nome, não, ele dá o nome, fala o horário, o síndico vai tomar providência pelo condomínio. Agora, ele como cidadão que está incomodado, ele tem assim, polícia, é o seguinte, eu estou incomodado aqui, ele faz isso? Ele não faz. Não faz. Ele não faz, ele prefere usar você. O Você vai ter o incômodo, ele não. Ah, eu moro em condomínio e pago o salário dele. É isso que o cara pensa. Ele não pensa outra coisa. Então, Não, chega até o extremo. Quando você tem os moradores chegam uma vez de fato, os moradores falam, peraí, o síndico não apartou a briga? Como assim o síndico não apartou a briga? Eu já ouvi isso daí. Eu pago o síndico, ele não fez curso de karatê. Como que ele MMA. não apartou a briga? Como assim? O síndico apartou. a briga. Então tem esse tipo de questão. E a expectativa é totalmente alienada. Uma outra questão também é o problema de Alienado. violência doméstica dentro de condomínios. Não, mas aí tudo bem. É, Isso aí então, não é só o assim, síndico. Todo mundo tem Aí o eu dever. sim, todo mundo tem. o dever de Sim, denunciar. mas não denunciam. quem passa pro Não, síndico, passa pro síndico fazer a denúncia. Então, assim, o síndico vira verdadeiro costa larga Sim. do negócio, entendeu? Aí que tá. Esse que é o problema. Eles passam pro síndico e falam, resolva. E agora eu sou obrigado a sair em defesa do síndico. Agora, o problema é que o simpático, ao invés dele pegar e aí também criar uma mentalidade entre os moradores, quais são as obrigações dele também, Sim. o que ele faz? Não, joga aqui pra mim que eu sou Deixa faixa comigo. preta, deixa comigo aqui. E aí ele Ele vai lá bater na na porta. porta aí ele Por vai isso que é apanhar, necessário que ele o síndico apanha. ele tenha essa comunicação com os moradores de colocar quais são os seus direitos, quais são suas obrigações. Mas e já, tudo mais. Entre nós, só falando sobre isso com o nome social, mas o que tem síndico que apanha, né? É Muitos, impressionante. A grande muitos. maioria é o simpático. Sabe uma Ó, sabe, coisa? você tem uma cliente, Eu sei. entendeu? Que aqui de São José, que ela apanhou. Foi Mas agredida. por quê? É. Ela não tomou as medidas Medidas cabíveis protetivas. para servir de proteção. Aí tem, infelizmente. E uma coisa interessante também, que existe aquele condomínio antissocial que ele faz a prática antissocial contra o síndico. Eu quero contra o síndico. Eu quero o contrato da portaria remota. Entregou lá. Agora eu quero saber quanto que você pagou. E assim, diariamente ele vai fazendo cobranças ao síndico. E ele faz uma Mas perseguição o síndico tamanha. não tem obrigação de entregar nada. Tem. Não, ele tem a obrigação de prestar contas. Não para um indivíduo. Ele Sim, se presta houver, conta em se houver o assembleia. pedido, Não. ele pode fazer Não, esse. individual? Sim, Eu tenho que sim. fazer reunião Quando com solicitado, cada sim. condômino? Quando há Mas não solicitação, tem a prestação sim. de contas, ela Tem. não é para Sim, tem a prestação de contas na Assembleia Ordinária, também entendi. porém, Eu ele também tem que entendi. fazer. Desculpa a ignorância. Claro. Você está dizendo claramente o seguinte: eu sou síndico, tem 30 apartamentos. Se cada um pedir para eu esclarecer, eu tenho obrigação de fazer 30 reuniões? Aí existe eu faço uma pergunta. Por que eles estão pedindo esse esclarecimento individualmente? Não tenho a menor ideia. Para sacanear. Só Não, pode não. ser. Às vezes pode ser o quê? A prestação de contas não foi clara. Não. Não, Eu tudo recebi bem, um mas balancete mas que não aí é claro. chama uma segunda reunião
e faz a prestação Sim, e fala, pode ser. todo Aí mundo sim, que aí, tem dúvida. então, Mas aí eu vem ver o bom síndico senso do fazer síndico 30 de se reuniões, chamar uma assembleia para poder atender a todas essas necessidades dos moradores. Tudo tem jeito. O grande problema vai se criar um processo que eu digo, para poder, dependendo, você tem que entender o público. Sim. De repente eu tenho que prestar conta mensalmente, de repente eu tenho que prestar conta a cada 3 meses, de repente eu tenho que prestar Vamos conta. lá, uma empresa de portaria presencial que ficou 20 anos no condomínio. Do dia para a noite mudou para portaria remota. Chegou lá, aquele porteiro que era amigo de todos os moradores, não está mais lá. A portaria está fechada. Mas foi aprovado em assembleia. Isso não foi aprovado em assembleia. Ah, daí não pode mudar. Não, sim, mas o tem cara de casos que mudam. O cara de Tem casos portaria que mudam. remota que implanta E aí- uma portaria Sabe o que é remota, pior? Aí sabe o que acontece? Sabe o que o é pior? morador Pode, vê. sem ata. O morador. Não, você Poder pode, Pode. mas é louco. Sim, vai aí que, voltar, né? então, aí que acontece? Aí o morador vê o dono da empresa de portaria remota tomando café com o síndico no apartamento dele. Aí esquece. Batendo papo com ele. 90, Aí ó, o, cara, eu o falo morador pra vai você fazer o seguinte, quê? 90%, vou mais longe, 95% da troca de terceirizados dentro do condomínio não passa para a Assembleia. 95%. Não passa. E aí o que acontece? Ele vê essa Então, intimidade, aí vai fazer o quê? Inclusive, Ganhou portaria propina, Então, mas é ele por- teve Ó, algum pra tipo de mim é um favorecimento. Tem todo esse tipo Mas de coisa. Aí ele tudo. começa a ter toda essa Tudo bem, argumentação. é aquela pessoa que, por exemplo, sei lá, faz sexo sem proteção. Por exemplo, se é solteiro e tal. É um risco. É um risco. Ou em algum momento vai estar. Pelo que eu entendi, tudo que eu vejo e que eu aprendo aí, inclusive com o colega aqui, com o Jaime, é o seguinte: quanto mais coberto você tiver, maior a sua chance. Mas nem todo o síndico tem essa cultura. Não. Por isso que há o necessidade. síndico ditador fala, é isso que quem manda aqui sou eu. Centralizador. É aquela coisa, a pessoa ela fala, eu mando, Os outros os outros obedecem. Acabou. Tá Eu bom, até determino que- as mas regras aí- do meu condomínio. Só que ele vai pagar com os bens dele, porque e se ele, imagina. Aí depende também da cultura do Não, condomínio. mas outro dia eu estava assistindo uma Mas palestra sobre reprovação política. Foi com o Egito. A palestra do Egito. Muito boa, aliás, lá no Rio de Janeiro. O Egito é o que eu quero convidar para vir aqui. né? Você com vem certeza. aqui. Não, Excelente. maravilhoso. Inclusive é meu professor no curso de especialização, no Olha CPP Meu só. amigo, um abraço para o Egito. aí. Eu palestrei com ele, palestrei logo depois dele, mas achei fantástica o ponto que ele falou sobre a reprovação política das contas. Sim. Aí eu falei, Egito, não tem como obrigar. Ele falou, obrigar não Não. tem de aprovar, mas você pode criar um caminho de documentação para provar que aquela representação é Eu política. tive um caso desse no condomínio, em Que é a briga com a discussão com o Natália. Pois é. Então, o que aconteceu? isso que Nós levamos Ele para a tem o mesmo Assembleia. ponto de vista que eu. O Egito. Egito. Isso. Nós levamos para a Assembleia a prestação de contas. Porque sacanagem tem limite. E Desculpa. assim, 90% dos que estavam na Assembleia Quer eram ver? contrários ao síndico. Só concluir. Reprovaram as contas. E eu perguntei, falei, qual o motivo da reprovação? Eu não tenho acesso. Eu falei, não, o que a gente pode fazer é pontuar aquilo que vocês não aceitam, não entendem. Eu falei, mas vocês vão reprovar até mesmo o pagamento da empresa de portaria, o pagamento de energia Existe elétrica. reprovação total. Aí ela pegou e falou assim, eu não sei se pagou com multas e juros. Eu falei, mas você zero vistas nas pastas? Como não vai fazer? E assim, chamou 3 assembleias por questões pessoais, reprovaram. Até que foi o políticos cara Nós lá. fizemos o quê? Nós judicializamos a questão. Não, Chegamos em juízo, o juiz ele falou, olha, nomeie-se um perito, o você perito foi lá em fez. São Paulo, né? Mas São- aqui que teve Aí o que mesmo caso, aconteceu? eu aprovei as O contas juiz dele. ele olhou, o perito olhou e falou, está tudo ok. O juiz foi lá e deu aprovação em juízo das contas. acha que e ainda cabe danos morais? Teve dano morais. Tá? O Porque síndico isso recebeu que eu dano pergunto, moral. Ou seja, porque alguém tinha desafetos do síndico causaram O uma problema- armadilha, reprovaram Sim. indevidamente Os as moradores, contas eles não por têm a fatores noção políticos. do que a reprovação de uma conta representa na vida de um síndico. Acaba com, se for um síndico profissional ainda. Não, eles não têm a noção. Por quê? Porque ela vai depor contra a moral daquele síndico. Vai depor contra a moral daquele síndico. O síndico ele tem crianças que moram com ele, tem filhos, adolescentes, e aí esses filhos vão brincar na área comum, e aí os coleguinhas vão dizer assim, então seu pai roubou o condomínio? Nossa. É. Como é que fica a situação? Não, aí cabe mesmo. Quer dizer, quem sou eu para dizer que cabe? Por isso que é Mas necessário, um eu sempre negócio- oriento a é todos um os moradores dos condomínios que eu faço assessoria. Peçam para dar vista nas pastas. Olhem as pastas. Tem dúvidas? Pergunte ao síndico. Olha, você comprou o quê? Do que refere essa nota?
O síndico tem que estar à disposição síndico para tem que dar ter essa direito ao explicação. contraditório. Lógico, tem Ó, o contraditório, lógico, tudo dentro de um limite. Ô, Túlio, uma assembleia onde vai reprovar a conta, que o síndico não tem direito ao contraditório, Não tem porque se condições. você falar assim, olha, Lovato, por que você Ele reprova? não Eu precisa nem reprovo. ser síndico profissional, pode ser um síndico É isso que eu morador disse. mesmo, É isso que eu os disse filhos contigo. vão Sim. falar, ó, seu pai foi O retirar. síndico morador é pior ainda, porque ele vai ele mora lá conviver, ele todo conviver dia com com aquela aquele vexame. acusação, com aquele vexame. Como é possível, Boa. Túlio, o cara reprovar a conta se ele não dá o direito ao síndico de Se explicar. se explicar? Porque com uma reprovação que você levanta a mão, eu reprovo porque eu reprovo. Por isso que eu não posso concordar. O Tiago Natália é meu irmão também. O que o Tiago falou. Nossa, você precisava estar aqui. O que o Thiago falou? Você assistiu Ele o falou- episódio O dois. Thiago Que ele foi meu tá- professor também. É que ele pode, que o Não, cara que pode ele falou levantar. que se o cara não quiser, ele não aprova nunca. É. Daí assim, aí o que Foi o que ele aconteceu. não aprova nunca. Mas daí você judicializamos judicializa. a questão. Porque ia ficar Agora, aquele quem paga tudo desgaste. isso é o condomínio. Condomínio. Porque ficou aquele desgaste de uma assembleia começar às 7 horas da noite e terminar às 2 da manhã. É. Meu amigo Tubarão, Entendi. conhece o Tubarão? Tô aqui disfarçado, eu sou anti-bullying. Tá bom, é. Você conhece o Tubarão? Não, já viu? Não, eu sei, é um Então, é desenho. cara dele, Tubarão. Ah, tá. Então, assim, o tempo urge, como eu sempre falo pro pessoal aqui, não. o tempo urge. Passou tão Passou rápido, Passou né? tudo Muito rápido. E E esse é um assunto que rende isso tempo já de rendeu. conversa A gente teve muito. no último Vale Não, eu Síndico. gostei de saber que é possível, então, até a judicialização e aprovação da conta. Sim, das eu contas tive um caso com desse. período, Sim, né? Excelente. sim. Porque o síndico precisa também ser respeitado. Claro, ele precisa respeitar. Tem casos também, só antecipando que eu sei que nosso tempo está curto aqui, de chegar no condomínio, o síndico ele nunca franqueou as pastas, nem mesmo para o conselho. A prestação de contas em assembleia é extremamente maquiada. Então, esse é um caso mesmo de reprovação das contas e dizer, olha, estão aqui e aguardamos que você faça a prestação de isso contas. Se o pessoal não foi lá verificar, pediu a pasta, desculpa, perdeu o direito. Ele tem que pegar lá Não, essa nota fiscal. Sim, ele precisa ter essa argumentos nota- técnicos. entendeu? O morador precisa ter argumentos técnicos para fazer a reprovação. Ele vai falar, O que essa que você- nota aqui, é, essa isso. nota aqui, essa nota Mas O aqui. que em que você geral, reprova? Não gosta do síndico e falou, Não, eu faz, tô faz reprovando. alegações genéricas. Eu tenho um contrato de falta manutenção. transparência. Sim, eu tenho um contrato de Isso é manutenção de genérico. elevador que está lá há 5 anos no condomínio. E aí chega e fala assim: vou reprovar também o pagamento desse contrato. Como assim? É por isso que o síndico precisa de muito esforço e uma boa administradora faz a diferença. Sim, sem dúvida. Revisar os contratos, entender as cláusulas. E principalmente transparência na sua gestão. É. Sempre transparente. É, que muitas vezes o condomínio não é transparente. Não é. Não, Mas vamos- é assim, vou trocar a empresa de portaria. Chama uma assembleia. Chama uma assembleia. Olha, a empresa está dando muito problema, tem uma cláusula aqui de multa contratual, mas o jurídico falou que dá para quebrar isso aqui, dá para fazer. Chama uma assembleia. Isso. Coloca para a assembleia isso daí. Apresenta isso daí. Então, tudo que o síndico vai fazer, que seja um valor expressivo para o condomínio, isso pode comprometer a vida do condomínio, leva para a assembleia. Compartilhe com os moradores, escute os moradores. O que nós vamos decidir? Verdade. Isso ele vai evitar aí grandes problemas. Meu amigo Túlio, eu agradeço imensamente agradeço, muito a sua obrigado. presença. Palavras finais. Meu sonho é que os moradores consigam viver em paz no condomínio. Aquela tranquilidade, da gente poder chegar numa assembleia tranquila, poder debater Eu assuntos gosto que do venham. Túlio, que ele é o maior defensor de utopia que eu conheço. Mas tá bom. Temos que sonhar, né? Não, ô, Túlio, mas é um ponto assim, o conhecimento e a cultura transformam. Sim, sem por exemplo, dúvidas. quando você tem uma convivência mais harmônica e responsável, é tudo melhor. Sim, sem O dúvida. que acontece? Quando as pessoas vêm com aquela filosofia de que todos os serviçais do condomínio estão para fazer aquilo De forma para alguma. ele, Não, eles não, não. acabam prejudicando o futuro. Por isso que eu defendo condomínios enxutos e cada pessoa no seu lugar, né? Para ter A responsabilidade. Por isso é condomínio. Todo mundo é possuidor uma daquela comunidade, né? comunidade. Mas muito bom saber que existem casos que você consegue defender de absurdos como os que Sim. você mencionou aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer. Privilégio estar com vocês. Igualmente. Pessoal, não deixe de fazer a sua inscrição no canal, você que ainda não é inscrito, de dar aquele joinha aí para dar uma força pra gente, né? Para levar para mais pessoas, que o algoritmo do YouTube, ele entende
que quando você faz a inscrição, que dá o joinha, assiste a live, não, o podcast inteiro. também ele vai levar para mais pessoas. E... Jaime, só fazer um disclosure aqui, uma abertura no negócio, Túlio, que assim, você sabe quem são os maiores, obviamente a gente tem os grupos que a gente participa, o Jaime divulga nos grupos dele, eu divulgo nos meus, divulgo nos grupos de síndico, eu falo muito nas minhas palestras pelo Brasil sobre o podcast, peço para o síndico dar uma olhada, ver se você gosta, me dá sugestão. Mas sabe, com um grande promotor são os nossos convidados. Porque legal. os nossos convidados vêm e falam, poxa, deixa eu ver o conteúdo. Cara, isso aqui, olha, individualização de gás e água, esse meu condomínio aqui está precisando. Está precisando. E ele vai a indicação nossa, só para vocês entenderem. Então, muitas vezes vocês vão receber indicação de ver o nosso podcast pelos próprios convidados. Sem dúvida. Que olham e falam, poxa, e não é que eles indicam os deles. Isso que é interessante, né? Porque parece legislar em causa própria. Ele indica dos colegas que estiveram aqui e falaram, sem dúvida. Poxa, que legal. Olha aprendo muito com o Thiago Natário, que é um grande amigo, irmão que eu tenho. O Francisco Egito também é outro. Dr. Vander, nós que é vamos trazer o Egito excelente. Aqui. Vou ver se eu consigo marcar um dia para ele vir, eu pego ele em São Paulo. Tá, se ele estiver em São Paulo, que é do Rio, né? Eu sei. Mas não, é que ele vem mais em São Paulo É de do Niterói. Que São José. Ele é de Niterói. É de Niterói. É surfista de Niterói. Na verdade, assim, a melhor coisa que tem em Niterói é a vista do Rio de Janeiro. É sacanagem isso aí. Bom, agradeço imensamente. Muito obrigado. O tempo urge. Muito obrigado, meu amigo Júlio. Muito obrigado. Obrigado. Túlio Roberto. Marquei aqui. Túlio Roberto Ramalho Pontes. Isso. Um dos melhores advogados aqui do Vale do Paraíba. Bondade sua. Tá? Obrigado a todos. A gente se vê na próxima.